O sol pálido e indiferente da manhã filtrava-se pelas janelas panorâmicas da cobertura em São Paulo, que Garrett Vance chamava de lar. Era um espaço projetado para a capa de uma revista. Tudo em linhas retas, cores sóbrias e arte fria, impessoal. Era um testemunho de sucesso, um monumento à ambição, e tão estéril quanto uma sala de cirurgia. Garrett estava diante de um espelho de corpo inteiro, amarrando uma gravata de seda na cor de vinho derramado. Cada movimento era preciso, praticado, um reflexo de um homem que acreditava ter controle total de seu universo. Eleanor, você viu minhas abotoaduras de prata? Aquelas da viagem a Genebra? Ele perguntou, sua voz ecoando ligeiramente no espaçoso cômodo. Ele não se virou. Simplesmente observava seu próprio reflexo, admirando o corte de seu terno italiano. Da cozinha, um espaço de aço inoxidável, brilhante e mármore que raramente via qualquer cozimento real, apareceu Eleanor Hayes. Ela usava calças de yoga cinza simples e uma camiseta de algodão desgastada, o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo solto e o rosto sem maquiagem. Para um estranho, ela era a imagem de uma dona de casa discreta e confortável. Para Garrett, ela era parte da decoração. Ele há muito tempo havia parado de notá-la. Estão na sua nécessaire de viagem, na cômoda, onde sempre estão, ela disse, a voz uniforme. E venha. Ela segurava uma caneca de café preto, o vapor enrolando-se em seus dedos. Garrett grunhiu, encontrando-as exatamente onde ela havia dito. Certo. Grande dia hoje. A apresentação final para a nova CEO da Apex. Ele prendeu as abotoaduras. O clique metálico pontuou o silêncio. É isso, Ellie. O passo para o alto escalão. Tudo pelo que tenho trabalhado. Tenho certeza que você será maravilhoso, Garrett. Ela respondeu, tomando um gole lento de seu café. Não havia emoção em sua voz, apenas um tom silencioso e observador que ele achava perpetuamente irritante. Era como se ela estivesse assistindo a uma peça, em vez de viver na mesma realidade que ele. Você poderia tentar parecer um pouco mais animada. Ele repreendeu, finalmente se virando para olhá-la. Ele avaliou sua aparência com uma carranca quase imperceptível. Você sabe, este apartamento, seus almoços de caridade, a vida que você tem. Tudo isso é por causa desses grandes dias. Os olhos azuis profundos e inteligentes de Eleanor encontraram os dele. Havia um brilho de algo neles, nem raiva, nem tristeza, mas algo muito mais complexo. Era um olhar que ele não conseguia decifrar há anos. Estou ciente do que você me proporciona, Garrett. Nunca esqueci. O subtexto se perdeu para ele, ou talvez ele tenha optado por ignorá-lo. Ele só via a mulher modesta à sua frente, aquela que havia abandonado sua própria carreira promissora em engenharia de software 15 anos atrás, quando ele recebeu sua primeira grande promoção. Era a narrativa dele, aquela que ele havia polido e aperfeiçoado. Com o tempo, ele acendeu e ela cedeu. Ele generosamente permitiu que ela se retirasse para uma vida de lazer, enquanto ele batalhava contra os titãs da indústria. Tenho que levar a Sienna comigo, ele afirmou, a afirmação soando mais como uma declaração do que um pedido de opinião. Ela foi fundamental na compilação dos dados para a apresentação. É uma boa exposição para uma analista júnior. A expressão de Eleanor não mudou. Ela apenas assentiu lentamente. Sienna Cruz, a loira do departamento de marketing, aquela que você orientou no retiro da Aspen Company. Garrett sentiu um breve, desagradável choque. Ele não havia percebido que Eleanor prestava tanta atenção. Sim, essa mesma. Ela é brilhante, ávida por aprender.
Ele convenientemente omitiu que Sienna tinha 26 anos, o adorava, e havia passado a noite anterior em um quarto de hotel com ele, celebrando sua pré-vitória. Bem, espero que a exposição dela seja educativa, Eleanor disse, virando-se para colocar sua caneca na pia. As palavras eram simples, mas pairavam no ar com um peso estranho. Garrett descartou isso como mais um de seus humores passivo-agressivos. Ele pegou sua pasta de couro, o cheiro de colônia cara seguindo-o. Ele parou na porta, olhando para sua esposa. Ela estava de costas para ele, olhando pela janela para a imponente paisagem urbana de Nova York. Por um momento fugaz, ela parecia uma estranha em sua própria casa. "Não me espere acordada", ele disse. As palavras eram um refrão familiar. "Será um longo dia de reuniões, seguido de um jantar de celebração." "Ah, não vou", Eleanor respondeu, sua voz suave, mas clara. "Eu também tenho um dia muito ocupado planejado. Você não tem ideia." Ele soltou uma risada, um som curto e condescendente. "Certo. Compras na Bergdorf's ou planejando outro evento beneficente. Tente não se esforçar muito." Ele disse para fechar a porta atrás dele, o clique sólido selando-o para fora do mundo dela, e ela dentro da gaiola dourada que ele havia tão cuidadosamente construído. Ele caminhou até o elevador, um sorriso triunfante no rosto, imaginando Sienna esperando por ele no saguão, seus olhos brilhando com admiração, e algo mais. Ele se sentia poderoso, intocável, o rei de seu castelo. Enquanto isso, Eleanor permaneceu na janela, observando o sedã preto de seu marido se afastar da calçada, 40 andares abaixo. Ela respirou fundo, o primeiro realmente relaxado que havia dado durante toda a manhã. Ela tirou a presilha do cabelo, deixando seus cabelos escuros caírem sobre os ombros. Ela caminhou até a mesa de centro elegante e minimalista e pegou um tablet. Com alguns toques, ela abriu um arquivo. Era o portfólio completo de aquisição da Nexus Corp, a empresa para a qual Garrett trabalhava pela Apex Strategies. Ela rolou até encontrar o nome dele. Garrett Vance, VP de Marketing. Um pequeno e frio sorriso tocou seus lábios. "Aproveite sua celebração, Garrett", ela sussurrou para a sala opulenta e vazia. "É a última que você terá por um longo tempo." Ela então deslizou para sua agenda. Seu primeiro compromisso às 10 da manhã estava marcado em negrito. Reunião do Conselho. Introdução à equipe executiva da Nexus Corp. A viagem para a queda. A revelação de Sienna. Os assentos de couro do Mercedes de Garrett eram da cor de um creme rico, um contraste marcante com o vermelho vibrante do vestido de Sienna Cruz. O vestido foi uma escolha estratégica, ousado o suficiente para ser memorável, mas elegante o suficiente para gritar ambição, em vez de desespero. "Nervoso?" Sienna perguntou, sua voz um ronronar. Ela passou um dedo perfeitamente cuidado pelo painel. Garrett riu, um som profundo e confiante que encheu o carro. "Nervoso, Sienna? Nervosismo é para os despreparados. Já repassamos esta apresentação 100 vezes. Os números são sólidos. Minha estratégia é revolucionária. Este novo CEO, seja quem for, não terá escolha a não ser ficar impressionado." Ele enfatizou o ele, uma suposição casual baseada nas táticas agressivas de aquisição pelas quais a Apex Strategies era conhecida. "E eu?" ela perguntou, virando-se em seu assento para encará-lo. "Eles ficarão impressionados comigo?" "Eles verão uma analista perspicaz e dedicada que apoia seu VP", ele disse, estendendo a mão para colocar uma mão possessiva em seu joelho. "Apenas siga o roteiro. Deixe a conversa comigo, a menos que seja direcionada uma pergunta. Responda concisamente. Pareça inteligente. Isso é tudo o que você tem que fazer.
Este é o meu show. O sorriso de Sienna apertou quase imperceptivelmente. Ela ansiava pelos holofotes, mas entendia a hierarquia. Por enquanto, ela era seu acessório. A mente brilhante, mas subordinada, que ajudou o grande Garrett Vance a alcançar seu destino. O momento dela chegaria. Ela acreditava em suas promessas, que assim que ele fosse promovido, criaria um novo cargo de diretora apenas para ela, e que ele finalmente deixaria sua esposa chata e sem paixão. Catherine não pareceu se importar que você me trouxe, ela disse, sondando o terreno, como frequentemente fazia. Ela nunca suspeita, Garrett zombou, seus olhos no trânsito. Ellie parou de prestar atenção uma década atrás. Ela vive em seu pequeno mundo de galas de caridade e clubes do livro. Duvido que ela se lembre do seu nome. Para ela, você é apenas uma estagiária. Estou magnanimamente dando um impulso na carreira. É a cobertura perfeita. A frase de Bourre Merci. A cobertura perfeita incomodou Sienna mais do que ela demonstrava. Ela não era uma cobertura. Ela era o futuro. Ela era quem entendia sua ambição, quem igualava sua determinação. Catherine era uma relíquia, um fantasma de uma vida passada que ele não havia conseguido se desfazer completamente. Ela parecia tão plácida, Sienna ponderou. Quando a vi na festa de Natal da empresa, ela mal falou. Ela apenas ficou lá sorrindo. Foi um pouco triste. Não é triste, é confortável. Garrett corrigiu. Ela tem tudo o que uma mulher poderia querer sem ter que levantar um dedo. Eu dei isso a ela. Ela deveria ser grata. Ele realmente acreditava nisso. Sua culpa pelo caso era uma coisa minúscula e enrugada, facilmente ofuscada por seu senso de magnanimidade. Em sua mente, ele estava provendo para 2 mulheres. Ele era um patriarca moderno. Eles logo deixaram as ruas congestionadas da cidade, virando para a estrada de acesso particular que levava à torre corporativa Apex Strategies. O prédio era uma lança de vidro fumê e aço obsidiana perfurando o céu de Nova York. Era uma declaração de poder puro e descarado, ofuscando a sede mais modesta da Nexus Corp. Quando Garrett estacionou no lugar reservado no subsolo, um manobrista correu para abrir as portas. Sienna sentiu um verdadeiro arrepio de admiração. Esta era a liga principal. Era onde as fortunas eram feitas e os impérios eram forjados. Certo, Garrett disse, virando-se para ela antes de saírem. Ele a avaliou de cima a baixo, seus olhos demorando-se na justeza de seu vestido. Você está perfeita. Lembre-se do plano. Somos uma equipe, mas eu sou o capitão. Siga minha liderança, e hoje à noite estaremos celebrando a promoção do seu futuro chefe à SVP. Ele selou a promessa com um beijo rápido e forte que tinha gosto de café e ambição. Peão preto, a grande revelação, a sala de reuniões da Nexus. Eles subiram no elevador silencioso e de alta velocidade até o 60º andar, o nível da cobertura. As portas se abriram, não para uma área de recepção, mas diretamente para um vasto átrio minimalista com uma vista panorâmica da cidade. O ar estava fresco e cheirava levemente a ozônio e dinheiro. Uma mulher de aparência severa, com um corte de cabelo nítido e um tablet, os encontrou. Senhor Vance, Sra. Cruz, bem-vindos à Apex. O conselho está se reunindo. Por favor, me sigam. Ela os conduziu por um corredor revestido com arte abstrata, que provavelmente custou mais que o carro de Garrett. Todos que passavam estavam impecavelmente vestidos, movendo-se com uma urgência silenciosa. A atmosfera era elétrica, um contraste nítido com a cultura, muitas vezes complacente da Nexus Corp. Garrett sentiu sua própria confiança aumentar. Ele pertencia a este lugar.
Este era seu habitat natural. Ele deu a Sienna uma piscadela tranquilizadora. Ele era seu guia neste mundo raro, seu benfeitor. A assistente parou diante de um par de imponentes portas de vidro fosco. Eles estão prontos para vocês. O Sr. Sterling já está lá dentro. Richard Sterling era o CEO cessante da Nexus Corp, um homem de 60 anos feliz em pegar seu paraquedas dourado e se aposentar na Flórida. Ele era uma formalidade, uma ponte entre o velho e o novo. O verdadeiro poder. A pessoa que Garrett tinha que conquistar esperava atrás daquelas portas. Garrett alisou o paletó, respirou fundo e abriu a porta. Entrando na sala de reuniões mais brilhante e intimidadora que ele já havia visto. A sala de reuniões da Apex Strategies era menos uma sala e mais um teatro para a guerra corporativa. Uma parede inteira era um painel de vidro sem emendas que oferecia uma vista divina da cidade. A mesa era uma única e colossal laje de granito polido, tão escura que parecia absorver a luz. Sentados ao redor dela estavam uma dúzia de indivíduos que irradiavam uma aura de competência tranquila e letal. Estes eram os executivos da Apex. À cabeceira da mesa estava Richard Sterling, parecendo mais um convidado do que um anfitrião. Garrett varreu os rostos. Havia o CFO, um homem de aparência severa na casa dos 50, o chefe do departamento jurídico, uma mulher com olhos perspicazes e inteligentes, Ava Thorne, e vários outros VPs que ele reconhecia de publicações da indústria. Eles eram os tubarões, e ele estava ali para provar que era um deles. Garrett, que bom que você se juntou a nós, Richard Sterling disse, sua voz um pouco alta demais na sala silenciosa. Todos, este é Garrett Vance, nosso VP de marketing da Nexus Corp, e sua analista, Sienna Cruz. Acenos frios e avaliativos foram trocados. Garrett sentiu uma dúzia de pares de olhos o avaliando, e ele os encontrou com seu sorriso mais charmoso e confiante. Ele e Sienna ocuparam os 2 assentos vazios em frente aos membros do conselho. Ele colocou seu laptop elegante e sua pasta de couro na mesa, seus movimentos econômicos e autoconfiantes. Rami Said, seu rival interno e VP de operações, sentou-se algumas cadeiras à frente. Rami lhe deu um aceno tenso e profissional. Garrett viu o brilho de ciúme nos olhos de Rami, e ele o saboreou. Rami havia vindo sozinho. Garrett, por outro lado, havia trazido sua protegida estrela, um testamento visual de sua liderança e olho para talentos. Estamos apenas esperando nossa nova CEO se juntar a nós, afirmou Ava Thorne, a perspicaz advogada. Sua voz era clara e não admitia discussão. Ela está terminando uma ligação com o nosso escritório em Tóquio. A palavra ela registrou-se na mente de Garrett com um flash de surpresa. Ele havia automaticamente assumido que o novo chefe seria um homem. Uma CEO feminina neste agressivo espaço de aquisição de tecnologia era raro. Ele se recalibrou mentalmente. Isso era ainda melhor. Em sua experiência, ele era excelente em encantar mulheres poderosas, em desempenhar o papel do subordinado masculino indispensável e brilhante. Para preencher o silêncio, Richard Sterling começou a fazer elogios. Garrett está na Nexus há 12 anos, um verdadeiro pilar da empresa. Suas estratégias de marketing foram fundamentais para nosso crescimento no início dos anos 2010. Era um elogio fraco que referenciava glórias passadas. Garrett sentiu um pico de irritação. Ele estava prestes a revelar o futuro, não revisitar o passado. Ele dirigiu um sorriso encantador para Ava Thorne. Richard é muito gentil. O passado é prólogo. Estou muito mais animado para discutir os próximos 5 anos.
estamos prontos para penetrar no mercado sul-americano de uma forma que ninguém previu. Antes que alguém pudesse responder, ele se inclinou ligeiramente em direção a Rami Said, baixando a voz para um sussurro conspiratório, alto o suficiente para os próximos ouvirem. É outro nível aqui em cima, não é? Faz a gente sentir pena dos que ficam para trás. Falei com a Ellie esta manhã. Ela estava agonizando sobre qual buffet usar para um almoço. Deus a abençoe. Ele balançou a cabeça com um olhar de exasperação afetuosa. Mundos diferentes. Rami ofereceu um grunhido evasivo, mas Garrett sabia que a semente estava plantada. Ele estava pintando um quadro de si mesmo. Um executivo de alto voo, desimpedido por trivialidades domésticas. Ser casado com uma mulher simples que administrava a casa enquanto ele conquistava o mundo fazia parte de sua marca pessoal. Sienna, sentada ao lado dele, sutilmente se vangloriou, sentindo o contraste implícito. Ela fazia parte do mundo real, do mundo dele. A tensão na sala de repente mudou. Uma onda palpável de deferência e respeito varreu os executivos da Apex, enquanto eles sutilmente endireitavam em suas cadeiras, seus olhos voltados para as portas de vidro fosco. O burburinho cessou. "Parece que é a hora do show", Richard Sterling murmurou com um toque de alívio em seu tom. Garrett sentiu uma descarga de adrenalina. Seu momento havia chegado. Ele ajeitou a gravata uma última vez, endireitou os ombros e focou na entrada. Ele preparou seu sorriso poderoso, aquele que transmitia partes iguais de respeito e ambição. Esta mulher, fosse quem fosse, estava prestes a conhecer o homem que seria o ativo mais valioso em sua empresa recém-adquirida. Ele se tornaria inegável. As pesadas portas de vidro deslizaram abertas com um leve assobio hidráulico. Um par de saltos pretos de aparência cara, mas discretos, clicou com determinação no chão de mármore. Eles foram seguidos pela dobra nítida de um tailleur azul marinho, feito com uma precisão que denotava imensa riqueza e uma recusa em comprometer. A mulher que entrou era alta e se movia com uma postura inabalável que instantaneamente dominou a sala. Seus cabelos escuros, que Garrett havia visto pela última vez em um rabo de cavalo bagunçado, estavam penteados para trás em um coque elegante e arrumado na nuca. Seu rosto, sem maquiagem naquela manhã, estava agora habilmente e minimamente realçado, para destacar suas maçãs do rosto fortes e seus olhos azuis penetrantes. Ela não estava sorrindo. Sua expressão era de autoridade fria e distante. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, seu olhar varrendo os executivos reunidos, cumprimentando cada um com um aceno leve, quase imperceptível. E então, seus olhos pousaram nele. Por um segundo aterrorizante e paralisante, o mundo de Garrett Vance parou de girar. O sangue esvaiu-se de seu rosto, substituído por um terror gélido que começou em seu estômago e se espalhou por suas veias. Seu sorriso confiante se dissolveu, sua boca ligeiramente aberta. A sala, a mesa, as pessoas, tudo se misturou em um fundo sem sentido. Havia apenas ela, a modesta dona de casa, a mulher que ele pensava que estava decidindo sobre canapés, sua esposa. Ela parou na cabeceira da mesa, colocando um tablet fino à sua frente. Sua voz, quando ela falou, não era o tom suave e familiar que ele ouvia no café da manhã. Era uma voz ajustada para o comando, nítida, clara e com um toque de aço. "Bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso. Obrigado a todos por estarem aqui. Para aqueles de vocês da Nexus Corp, a quem eu não tive o prazer de conhecer, meu nome é Eleanor Hayes. Eu sou a fundadora e CEO da Apex Strategies."
Ela fez uma pausa, deixando seu nome de solteira, e seu título serem absorvidos. Seus olhos azuis frios então se moveram deliberadamente ao redor da mesa, passando pelos outros executivos, passando pelo rosto chocado de Rami Said, passando pela confusão total de Sienna, e fixaram-se diretamente nos de seu marido. Um lampejo de algo frio e afiado passou por eles antes que ela o abordasse diretamente. Sua voz cortou o silêncio atordoado da sala. Sr. Vance, é um prazer finalmente conhecê-lo em capacidade profissional. As palavras Sr. Vance atingiram Garrett com a força de um golpe físico. Era o nome de um estranho, um subordinado, um item em uma planilha. Naquele único endereço formal, 15 anos de história compartilhada, de intimidade e casamento, evaporaram. Ele não era mais Marcus, seu marido. Ele era o Sr. Vance, o funcionário. Sua mente se debatia freneticamente, tentando montar as peças do quebra-cabeça que desmoronava. Eleanor Hayes. Hayes, seu nome de solteira. O nome em seus antigos diplomas universitários, aqueles que ele havia guardado em uma caixa no sótão. Artefatos de uma vida que ele pensou que ela havia deixado para trás. Hayes. A conexão era tão óbvia, tão insultantemente simples, que nunca lhe ocorrera fazê-la. Ele a encarou. Esta mulher de tailleur que parecia sua esposa, mas parecia uma rainha alienígena. A observadora silenciosa em sua mesa de café da manhã havia desaparecido. Em seu lugar estava uma executiva formidável que tinha todo o seu futuro na palma de sua mão. A piada condescendente que ele havia feito a Rami Said momentos antes se repetia em sua cabeça. Cada palavra, uma lesão auto-infligida. A humilhação era uma sensação física, um rubor quente que subia por seu pescoço e queimava suas orelhas. Ao lado dele, Sienna era uma estátua de confusão. Ela olhava de Eleanor para Garrett e de volta sua testa franzida. A semelhança era inegável, mas o contexto era impossível. Ela viu o sangue esvair-se do rosto de Garrett, o terror rígido em sua postura. Uma compreensão nauseante e crescente começou a borbulhar em seu estômago. Esta mulher poderosa e intimidante não poderia ser. Eleanor não demonstrou emoção. Ela era a própria imagem do controle corporativo. Vamos começar, ela disse, seu olhar varrendo a sala novamente, deliberadamente evitando Garrett agora. Como todos vocês sabem, a Apex Strategies concluiu oficialmente a aquisição da Nexus Corp. Para muitos de vocês na Apex, isso é negócios como de costume. Para nossos novos colegas na Nexus, entendo que é um momento de incerteza. Deixem-me ser clara. Meu objetivo não é desmantelar o que vocês construíram, mas identificar suas principais forças, cortar sua considerável gordura e integrar seus ativos viáveis em nossa estratégia global. A frase cortar sua considerável gordura pairou no ar como uma lâmina de guilhotina. Todos os executivos da Nexus se remexeram desconfortavelmente. Garrett sentiu um suor frio brotar em sua testa. Passei as últimas 6 semanas conduzindo uma análise exaustiva de cada departamento. Eleanor continuou, tocando seu tablet. Uma enorme tela atrás dela se iluminou com gráficos complexos e fluxos de dados. Finanças, operações, P&D e marketing. Li todos os relatórios, analisei todas as métricas e revisei todos os planos de 5 anos, o que nos leva à agenda de hoje. Seus olhos de falcão finalmente se fixaram em Garrett novamente. Senhor Vance, acredito que você tem uma apresentação para nós sobre uma proposta de expansão de mercado na América do Sul. Era uma ordem, não um pedido. A garganta de Garrett estava seca.
Suas mãos no laptop tremiam ligeiramente. Toda a confiança, a arrogância com que ele havia entrado, havia evaporado. Ele se sentia nu, exposto, um tolo em um terno de $1000. Ele olhou para os rostos ao redor da mesa. Os executivos da Apex o observavam com curiosidade predatória. Rami Said olhava atentamente para a mesa, recusando-se a olhar para Garrett, concedendo-lhe a pequena misericórdia de não testemunhar sua aniquilação completa e total. E Sienna? Ele arriscou um olhar para ela. Seu rosto estava pálido, seu batom de repente berrante. A confusão em seus olhos havia sido substituída pela realização horrorizada de uma pessoa que voluntariamente caiu em uma armadilha. A esposa chata e plácida era a CEO. A mulher que ele havia descartado como uma triste relíquia estava prestes a decidir seu destino. A aniquilação. A apresentação, dissecada. Sr. Vance, a voz de Eleanor era nítida, agora impaciente. Ava Thorne, a perspicaz advogada, que era claramente a segunda em comando de Eleanor, inclinou-se ligeiramente para a frente. Talvez o Sr. Vance não esteja se sentindo bem. A pressão de apresentar a um novo conselho pode ser significativa. O tom era zombeteiro, e Garrett sabia que ela estava envolvida. Ela sabia de tudo. Reunindo cada último fragmento de sua fachada profissional, Garrett pigarreou. Não, eu... Estou bem, é claro. Minhas desculpas, Madame CEO. O honorífico parecia ácido em sua língua. Ele abriu seu laptop, seus dedos desajeitados nas teclas. A apresentação da qual ele tanto se orgulhava agora parecia pueril. Um desenho infantil de giz de cera enviado a um mestre artista. Ele clicou no arquivo. O slide do título, Nexus Corp, Conquistando Novas Fronteiras, criado por Sienna, apareceu na tela principal. Parecia uma piada. Ele era o conquistado. Por favor, Eleanor disse, gesticulando para a tela para que ele prosseguisse. Deslumbre-nos! Sua voz era permeada por uma ironia tão fria, tão afiada, que poderia ter cortado diamantes. Quando Garrett abriu a boca para falar, ele sabia que não estava mais lutando apenas por uma promoção. Ele estava lutando pelos últimos vestígios de sua vida profissional, diante da mulher, cuja vida ele havia tão completa e tolamente subestimado. Garrett começou a falar. Sua voz, uma versão tensa e vazia de seu tom confiante habitual. Ele tentou voltar à cadência familiar de sua apresentação, as palavras praticadas e a narrativa convincente que ele e Sienna haviam ensaiado até que viesse naturalmente. Mas as palavras pareciam estranhas em sua boca, os conceitos frágeis e transparentes. Cada afirmação de crescimento projetado e oportunidade sinérgica soava como uma mentira desesperada sob o olhar inabalável de Eleanor. Ela o deixou falar por exatamente 7 minutos. Ele estava exatamente em seu ponto culminante sobre a estratégia de penetração de mercado para o Brasil, quando sua voz cortou sua apresentação como o bisturi de um cirurgião. Sr. Vance, uma pergunta. Ele parou no meio da frase. Sim, Madame CEO. Eleanor deslizou um dedo em seu tablet e a tela principal atrás dela mudou instantaneamente. Seu slide meticulosamente elaborado foi substituído por uma vertiginosa variedade de planilhas e relatórios de análise de mercado. Sua projeção inteira para o mercado brasileiro depende de um crescimento anual de 15% no setor de eletrônicos de consumo, com foco principal no demográfico urbano afluente. Isso está correto? Ah, sim. Nossos dados indicam... Quais dados? Ela interrompeu, seu tom clínico. Porque meus dados, compilados de 3 firmas de análise globais independentes, indicam que o crescimento do setor
estagnou em Fonto nos últimos 18 meses, com um teto projetado pela CIPA para os próximos 3 anos, devido a recentes implementações de tarifas. Além disso, o crescimento mais significativo não está no setor urbano afluente, que já está saturado, mas na classe média emergente de cidades secundárias, uma demografia que seu plano ignora completamente. Um murmúrio percorreu os executivos da Apex. Eles estavam olhando para os dados na tela, e depois de volta para Garrett, suas expressões variando de decepção a puro desprezo. Além disso, Eleanor continuou implacável. Seu parceiro de distribuição e logística proposto, uma empresa chamada Logística Azul, está atualmente sob investigação federal por suborno e está à beira da falência. Sua diligência prévia não descobriu isso? Garrett congelou. Esse era um detalhe que Sienna deveria ter verificado. Ele lançou um olhar de pânico em sua direção. Sienna parecia que queria que o chão a engolisse. Seu rosto estava pálido. Ela estava encolhendo em sua cadeira, tentando se tornar invisível. Nós fomos assegurados de sua estabilidade, Garrett gaguejou, a desculpa soando patética até mesmo para seus próprios ouvidos. Assegurados. A sobrancelha de Eleanor se arqueou ligeiramente. A Apex não opera com garantias, Sr. Vance. Ela opera com fatos verificáveis. Seu orçamento de marketing proposto, $50 milhões para o primeiro ano, não é apenas inflacionado, mas visa as pessoas erradas nos lugares errados, usando um parceiro potencialmente criminoso. Fora isso, é um plano estelar. O sarcasmo foi devastador. Alguns membros do conselho da Apex não conseguiram suprimir sorrisos fracos e cruéis. Rami Said olhava fixamente para a mesa, recusando-se a olhar para Garrett, concedendo-lhe a pequena misericórdia de não testemunhar sua aniquilação completa e total. Eleanor não havia terminado. Ela sistematicamente e sem um pingo de emoção desmantelou sua apresentação inteira. Ela questionou seus gastos com publicidade, apontando que seu plano de compra de mídia era baseado em dados de audiência de 3 anos atrás. Ela destruiu seu plano de pessoal, notando que ele havia orçado para um enorme novo escritório em São Paulo, falhando completamente em considerar uma força de trabalho remota mais econômica, um modelo que a Apex havia aperfeiçoado. Com cada ponto que ela fazia, ela não estava apenas destruindo sua credibilidade profissional. Ela estava aniquilando o mito central de seu casamento. Ele era o brilhante empreendedor, o titã da indústria. Ela era a gerente da casa. Mas nesta sala, estava claro quem possuía o intelecto superior, os instintos mais aguçados e a ética de trabalho mais rigorosa. Ele estava jogando damas, enquanto ela estava dominando o xadrez multidimensional. Finalmente, ela direcionou sua atenção para as projeções. Cruz, sua voz disse, fazendo Sienna pular em sua cadeira. Vejo que você foi coautora deste relatório. Sienna engoliu em seco, sua voz um guincho minúsculo. Estas projeções de vendas, Eleanor disse, circulando um número na tela com uma caneta digital vermelha. Um aumento de 400% na participação de mercado em 2 anos. Qual modelo você usou para chegar a este número? Foi um algoritmo proprietário baseado em captura de mercado sinérgica. Sienna conseguiu, recitando um chavão sem sentido que eles haviam inventado para soar impressionante. A expressão de Eleanor permaneceu ilegível. Um algoritmo proprietário? Entendo. Você pode me mostrá-lo. Ou a fórmula é tão fictícia quanto o crescimento que ela prevê. A boca de Sienna abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ela estava completamente perdida. Ela era uma analista júnior que havia sido tão deslumbrada por seu caso com um VP sênior que havia negligenciado seu trabalho,
assumindo que sua autoridade a protegeria do escrutínio. Ela nunca imaginou que seria examinada por uma CEO que realmente lia as entrelinhas. A ilusão se desfez. Garrett não era um deus. Ele era uma fraude. E ela havia atrelado sua carreira, sua reputação, a ele. As promessas de uma diretoria e um futuro juntos agora pareciam uma piada cruel. Ela se sentia usada, não por seu corpo, mas por sua cumplicidade. Ela havia sido a tola, a mulher ansiosa e ambiciosa que havia feito o dever de casa mal feito dele. Eleanor voltou seu olhar frio para Garrett. Sua estratégia, Sr. Vance, não é meramente falha. É preguiçosa. É um trabalho de profunda arrogância construído sobre suposições antiquadas e uma chocante falta de diligência. É o tipo de trabalho que eu esperaria de uma empresa que está falhando, o que suponho é por isso que pude adquiri-la a um preço tão favorável. Ela deixou o insulto final atingir, e o silêncio na sala foi absoluto. Richard Sterling empalideceu, percebendo que a empresa que ele havia administrado por 20 anos estava sendo marcada como um navio afundando. Eleanor fechou seu tablet. A tela atrás dela ficou em branco. A execução havia acabado. Isso é tudo para a apresentação em grupo. A equipe Apex e eu faremos uma pausa para uma sessão de estratégia. Sr. Sterling, você é bem-vindo para se juntar a nós. Sr. Said, eu gostaria que você ficasse também. Tenho algumas perguntas sobre as eficiências operacionais da Nexus. Ela se levantou. Uma demissão clara. Sr. Vance, Sra. Cruz. As palavras pairaram no ar, dispensados, demitidos como crianças em idade escolar. Todos os outros executivos da Nexus estavam sendo convidados a ficar, a consultar, a fazer parte do futuro. Mas não ele, não o grande VP de marketing. Atordoado, Garrett fechou seu laptop. Ele não conseguia se obrigar a olhar para ninguém. Ele podia sentir o peso do julgamento deles, a piedade, o desprezo. Ele se levantou com pernas trêmulas. Sienna se atrapalhou para recolher suas coisas. Suas mãos tremiam tanto que ela deixou cair sua caneta, que rolou para debaixo da enorme mesa. Ela não ousou pegá-la. Ela só queria escapar. Enquanto Garrett caminhava em direção à porta, sua vida profissional em ruínas, a voz de Eleanor o parou uma última vez. Era mais suave agora, mas não menos imponente. Na verdade, Sr. Vance, uma palavra. No meu escritório. Escritório agora. Sienna fugiu da sala sem olhar para trás. As pesadas portas de vidro se fecharam atrás dela, deixando Garrett sozinho com sua esposa, sua nova chefe, e os fragmentos quebrados de sua vida, outrora perfeita. O escritório particular de Eleanor era adjacente à sala de reuniões. Era ainda mais deslumbrante. Uma suíte de canto com 2 paredes de vidro que faziam você se sentir como se estivesse flutuando sobre a cidade. A decoração era mínima e de bom gosto. Uma grande mesa de carvalho, algumas peças de arte moderna, cuidadosamente escolhidas, e prateleiras forradas não com prêmios, mas com livros sobre economia, filosofia e engenharia. Era o escritório de uma pensadora, uma construtora. Garrett entrou como um homem condenado, seus passos silenciosos no tapete cinza macio. Eleanor passou por ele para ficar na frente da janela, de costas para ele, olhando para a cidade. A dinâmica de poder era absoluta. Ela não lhe ofereceu um assento. O silêncio se esticou por um minuto longo e agonizante. A mente de Garrett disparou, procurando uma estratégia, um ângulo, uma maneira de salvar este pesadelo. Ele deveria se desculpar? Implorar? Fingir ignorância? Fúria. Cada opção parecia fútil. 15 anos atrás, Garrett, Eleanor finalmente disse, sua voz quieta e reflexiva. Não mais a CEO glacial, mas algo muito mais perigoso.
a mulher que ele havia injustiçado. 15 anos atrás, eu tinha acabado de receber uma patente para um algoritmo de compressão de dados que iria revolucionar a indústria. Eu tinha capitalistas de risco fazendo fila. Eu tinha 28 anos. Ela se virou da janela para encará-lo. Sua expressão não era de raiva, mas de cansaço, como se examinasse um espécime decepcionante. E então você conseguiu aquela promoção a diretor sênior. Você disse que tínhamos que nos mudar para Nova York. Você disse que precisava do meu apoio. Você disse que uma carreira na família era suficiente e a sua já estava em uma trajetória clara. Você me pediu para escolher. Ellie, Ele começou, sua voz falhando. Não, ela disse, levantando a mão. Deixe-me terminar. Eu estava apaixonada. Eu era ingênua. Eu acreditava na parceria. Então eu escolhi você. Eu coloquei minha patente em uma gaveta. Eu coloquei meus sonhos em espera. E eu me tornei a Sra. Eleanor Vance, a esposa corporativa perfeita. Eu planejei os jantares. Eu encantei seus chefes. Eu criei a vida doméstica serena e sem esforço que permitiu que você se concentrasse apenas em sua ambição. Cada palavra era uma pedra perfeitamente colocada, construindo um muro entre eles. Por um tempo, eu até acreditei na história que você contava a todos. Ela continuou, aproximando-se. Que eu simplesmente me aposentara. Que eu estava feliz com meu trabalho de caridade e clubes do livro. Mas então eu comecei a ver a condescendência, as piadinhas às minhas custas, a maneira como você me explicava conceitos financeiros simples, como se eu fosse uma criança. Você não queria apenas uma esposa que te apoiasse, Garrett. Você queria uma menor. Você precisava que eu fosse pequena para que você pudesse se sentir grande. Ele estremeceu. A verdade de suas palavras era inegável. Ele havia feito todas essas coisas. Comecei a ficar entediada, ela disse, sua voz ficando mais fria. E então, cerca de 5 anos atrás, fiquei com raiva. Então tirei aquela velha patente. Usei a herança que meus pais me deixaram. O dinheiro que você sempre chamou de meu pequeno fundo de hobby. E montei uma pequena consultoria a partir do escritório que você nunca usava. Contratei 2 jovens programadores brilhantes. Eu trabalhava enquanto você estava em suas viagens de negócios e jantares noturnos com clientes. As peças se encaixaram com clareza nauseante. As noites que ela passava em seu laptop, que ele descartava como compras online. Seus almoços frequentes com amigos no distrito financeiro. Tudo estava acontecendo debaixo do nariz dele. A Vance Consulting se tornou a Apex Strategies. Ela afirmou simplesmente. Nós não apenas investimos, nós construímos, nós criamos, nós inovamos. Enquanto você estava ocupado reorganizando as cadeiras de convés em uma empresa estagnada, eu estava construindo uma frota de navios de guerra. E quando surgiu a oportunidade de adquirir a Nexus Corp, bem, a ironia era deliciosa demais para deixar passar. Finalmente, a barragem do choque de Garrett se rompeu, substituída por uma raiva desesperada e borbulhante. Então isso tudo é um plano de vingança elaborado. Você comprou minha empresa apenas para me humilhar, porque eu tive um caso. Eleanor riu, um som curto, agudo e sem humor. Um caso, Garrett. Você é tão incrivelmente arrogante. Você acha que isso é sobre Siena Cruz? Ela é um sintoma, não a doença. Eu sabia sobre seus casos há anos. Tiffany, a paralegal, 2 anos atrás. A do RH antes disso. Você é tão previsível quanto patético. Sua infidelidade foi apenas a confirmação do que eu já sabia. Nosso casamento era uma casca vazia, um arranjo de negócios onde eu era a sócia silenciosa e não remunerada. Ela caminhou até sua mesa e pegou um envelope grosso de papel pardo, estendendo-o para ele. Isto não é sobre vingança, Garrett. Isto é sobre uma correção de curso.
Minha correção de curso. Ele não pegou o envelope. Ele sabia o que era. São papéis, ela disse. Meus advogados entrarão em contato com os seus. A cobertura está no meu nome. Meus bens de herança estão protegidos. Você receberá exatamente o que tem direito, de acordo com o acordo pré-nupcial que assinamos, que, se você se lembra, você insistiu para proteger seus futuros ganhos. Quanto à sua vida profissional, sua persona de CEO voltou. Seu desempenho hoje foi péssimo. Seu departamento está inchado e ineficaz. Sua liderança é baseada no ego, não em resultados. Você é um passivo para minha empresa. No entanto, demiti-lo no primeiro dia seria complicado. Então, aqui está o que vai acontecer. Seu departamento está sendo reestruturado, com efeito imediato. Seu papel como VP de marketing é redundante. Assim, estamos criando uma nova posição temporária para você. Consultor de projetos especiais, reportando-se diretamente a Rami Said. A humilhação final perfeita. Ele se reportaria ao seu rival. Você será encarregado de supervisionar a transição ordenada de ativos e contas até que sua posição seja eliminada em 3 a 6 meses. Seu bônus será rescindido. Suas opções de ações estão agora sob o controle da nova empresa-mãe. Você desocupará seu escritório antes do fim de semana. Isso está claro, Sr. Vance. Garrett ficou ali, completamente derrotado. Ele havia perdido sua esposa, sua amante, seu emprego, sua reputação e sua dignidade no espaço de uma única manhã. O homem que havia entrado no prédio como um rei estava saindo menos do que um plebeu. Ele era um fantasma, uma nota de rodapé na história da ascensão meteórica de Eleanor Hayes. Ellie, por favor, ele sussurrou o nome, um apelo desesperado por uma conexão que não existia mais. Eleanor olhou para ele uma última vez, seus olhos azuis não mostrando nenhum indício de pena, apenas um profundo e final senso de encerramento. Meu nome, ela disse, sua voz tão dura e bonita quanto um diamante. É Sra. Hayes. 6 meses depois, o outono em Brasília deu lugar aos primeiros indícios do inverno. A vista do escritório no 60º andar da Apex Strategies era cristalina. Helena Hayes, uma empresária de 43 anos, estava na janela, não como uma prisioneira em uma gaiola dourada, mas como uma soberana inspecionando seu reino. A empresa prosperava sob sua liderança. Ela havia cortado a gordura da Nexus Corp, conforme prometido, e reinvestido em seu núcleo de P&D, dando nova vida a uma empresa que estava lentamente sufocando sob uma gestão complacente e egoísta. A permanência de Garrett Vance como consultor de projetos especiais havia terminado discretamente. Foi, por todos os relatos, uma experiência profundamente humilhante para ele. Despojado de seu título, seu escritório de canto e sua autoridade, ele foi forçado a testemunhar a empresa que pensava conhecer ser transformada pela esposa que pensava possuir. Ele havia feito o trabalho atribuído a ele com uma eficiência sombria e sem alegria, um fantasma assombrando os corredores de seu antigo reino. 1 ano após a aquisição, o telefone de Eleanor tocou com uma mensagem de Ava Thorne. Era um link para um blog da indústria com uma breve nota. Achei que você acharia isso divertido. Eleanor tocou no link. O artigo era uma peça seca sobre os lucros trimestrais de uma empresa de logística de nível médio sediada em Curitiba. Seus olhos percorreram o texto até que ela encontrou o nome mencionado em um pequeno parágrafo sobre a nova equipe de vendas regional da empresa. Marcus Thorne, o nome para o qual ele reverteu após o divórcio. Ele havia sido contratado como gerente de contas sênior. Era um emprego respeitável, mas uma queda em desgraça surpreendente para um homem que já havia sido um VP à beira do alto escalão.
Ele não estava mais nas páginas brilhantes de revistas de negócios, mas enterrado nas entrelinhas de uma publicação comercial menor. Eleanor sentiu um breve e clínico lampejo de algo, não pena, mas um reconhecimento desapegado de um destino merecido. Era um eco de uma vida que não parecia mais a dela, uma história de fantasma cujo poder de assustar havia desaparecido há muito tempo. Ela fechou o artigo e voltou sua atenção para os documentos em sua mesa. Eles eram os primeiros relatórios anuais de seu programa de mentoria Potencial Feminino em Tecnologia, PFPT. As inscrições triplicaram. 3 de suas primeiras mentoradas acabavam de receber bolsas integrais para a USP. Este era o seu verdadeiro legado. Não estava na destruição do ego de um homem, mas na construção de futuros para inúmeras jovens brilhantes. Ela estava construindo um império não apenas de lucro, mas de potencial. A neve continuava a cair, enterrando o velho mundo e prometendo um novo. Helena Reis pegou sua caneta, um leve sorriso em seus lábios, e voltou ao trabalho. O eco do nome de Garrett Vance já esquecido. 3 anos após a partida de Garrett Vance, Eleanor Reis não era meramente uma CEO, mas uma autoridade global. A Apex Strategies estava adquirindo concorrentes com sucesso, não por meio de aquisições hostis, mas porque as empresas buscavam ser integradas em sua estrutura altamente eficiente e orientada por dados. A reputação da empresa por otimização ética, mas implacável, a tornou a líder do setor. Eleanor estava em seu escritório em Rio de Janeiro, preparando-se para um grande anúncio de fusão, quando sua assistente a chamou. Senhora Reis, há um e-mail muito incomum. É de uma consultoria regional em Belo Horizonte. Eles apresentaram uma proposta para um grande projeto de sinergia de dados de mercado. Você me pediu para verificar todos os principais novos projetos pessoalmente, e este se destaca. Por quê? Eleanor perguntou, rolando um documento financeiro não relacionado. A estrutura analítica central é estruturalmente sólida, altamente original e matematicamente elegante, relatou a assistente. É francamente a melhor síntese de dados emergentes que vimos este ano, mas o nome da consultora líder é Siena Cruz. Eleanor fez uma pausa, seu dedo repousando na tela. Siena Cruz, a analista júnior ambiciosa e deslumbrante que havia sido cúmplice de Garrett e havia fugido da Nexus Corp na manhã do colapso. Eleanor não havia destruído a carreira de Siena, permitindo que ela encontrasse trabalho em um mercado menor, um ato deliberado de escolha da correção em vez da aniquilação. Traga o perfil da empresa dela, Eleanor ordenou. O perfil apareceu. A empresa de Siena era pequena, independente e claramente bem-sucedida. A arrogância havia sido substituída por um profissionalismo discreto em sua foto corporativa. Ela fez um bom trabalho, Eleanor observou calmamente. A análise é estelar. É exatamente o tipo de diligência que faltava em Garrett. A equipe sinalizou o histórico dela com o Sr. Vance e o fiasco da Nexus. A assistente observou cuidadosamente. Eles querem saber se devemos vetar a proposta por preocupações éticas. Eleanor recostou-se em sua cadeira, um leve sorriso tocando seus lábios. Este era o verdadeiro teste de sua filosofia. Sua raiva por Garrett havia sido extinta. Ele havia pago o preço da irrelevância. Mas Siena ainda era um passivo, uma conexão viva com as velhas feridas. Não, Eleanor decidiu. Envie a proposta para Rami Said. Diga a ele para verificar os números e a estrutura legal, mas para ignorar as preocupações históricas e éticas. Eu quero uma análise completa da viabilidade do projeto. 2 horas depois, Rami Said, o novo COO, entrou em seu escritório, segurando a proposta.
Os números são impecáveis, Eleanor. É um trabalho brilhante. Vai nos economizar 15 na previsão do Q4. E a consultora líder, Rami, que havia testemunhado a humilhação de Garrett em primeira mão, hesitou. O nome é desconfortável, mas se você está perguntando se ela é capaz de atuar em um nível Apex, sim, ela é. Então prosseguiremos, Eleanor confirmou. Mas haverá uma condição. Absorveremos a proposta e a equipe de sua empresa, integrando-o sob um contrato de 2 anos. Siena Cruz se reportará diretamente a você, Rami. Você a orientará. Sua associação passada com as falhas da Nexus deve ser permanentemente superada por sua competência demonstrável na Apex. Rami assentiu, entendendo o brilho sutil da ordem. Eleanor não estava recompensando Siena, nem a estava punindo. Ela estava validando o trabalho enquanto impunha uma estrutura rigorosa, uma maneira de garantir que a ambição de Siena seria canalizada puramente para resultados, sem espaço para políticas pessoais. Eleanor Hayes havia se afastado tanto da vingança mesquinha que agora podia extrair valor das mesmas pessoas que uma vez ajudaram a destruir sua vida. Ela via Siena não como uma rival ou uma ameaça, mas como um ativo reaproveitado. Uma mente talentosa que havia cumprido sua parte e agora era digna de investimento. Sua vitória final não foi apenas construir a Apex Strategies, mas usar esse império para construir um futuro onde a competência e não o conforto ou a crueldade era a moeda final. Anos se transformaram em uma década. Eleanor Hayes não era mais apenas a CEO da Apex. Ela era uma líder reconhecida cujas ideias sobre ética orientada por dados estavam remodelando as práticas de negócios globais. Ela estava sentada em seu escritório no alto de Londres, olhando para a intrincada rede de luzes abaixo, as artérias e veias da cidade. Ela havia construído seu império usando uma verdade singular e brutal. Potencial não alavancado é a forma mais alta de negligência. Ela pensou em Garrett, em algum lugar em Curitiba, um gerente de baixo nível cuja vida agora era uma nota de rodapé. Ela pensou em Siena, agora uma líder respeitada dentro da Apex, que havia pago o preço da ambição, mas ganhado competência. Ela havia transformado o veneno da arrogância deles em combustível e os destroços de seu casamento no alicerce de um poder global. Sua maior conquista não foram os bilhões em ativos, mas o sistema que ela havia criado. Um sistema que podia reconhecer e cultivar valor nos lugares mais improváveis, em uma patente descartada, em uma herança rejeitada como um fundo de hobby, e até mesmo em uma ex-rival talentosa, mas equivocada. A ironia final, ela percebeu, era que o insulto de Garrett, sua confortável Eleanor, estava correto. Ele havia confundido seu conforto com complacência. Ele havia confundido sua paciência com pequenez. Mas o verdadeiro conforto, ela havia aprendido, era a ausência de dependência do ego frágil de outra pessoa. Era a certeza serena de que nenhuma força externa jamais poderia defini-la ou diminuí-la. Eleanor levantou a mão, olhando para as linhas familiares em sua palma. As cicatrizes do passado eram invisíveis. Ela havia sido libertada pela arrogância de um homem e coroada por seu próprio rigor intelectual. Ela não era apenas a CEO da Apex Strategies. Ela era a arquiteta da era da equidade, um tempo em que o valor, uma vez subestimado, estava destinado a prevalecer. E no silêncio de seu escritório no arranha-céu, Eleanor sorriu. A história tinha acabado. Seu legado havia começado.